Então vamos lá, pessoal. Agora a gente vai começar a ver uma matéria muito importante, que são causas ou formas ou então espécies de institutos que podem modificar o direito do fisco exigir o pagamento do tributo do sujeito passivo. Então a gente vai começar pelas causas de suspensão e nas próximas aulas a gente vai ver as causas de extinção e as causas de exclusão do crédito tributário. Então, para que você entenda, aqui a gente estava naquele fluxo, analisando hipótese de incidência, que é aquela situação abstrata, que com a prática dessa situação abstrata no mundo concreto faz com que ocorra um fato gerador, e automaticamente com isso a gente tem o nascimento de uma obrigação tributária, que o fisco ele só pode exigir essa obrigação depois que ele fizer a constituição dessa obrigação por meio do procedimento administrativo chamado de lançamento. E é então com o lançamento que a gente tem a constituição do crédito, especificando quem que é o sujeito passivo, qual que é a matéria tributável, se há ou não aplicação de penalidades, o montante devido, bem como, após essa situação, então, definidos todas essas características, a gente vai então notificar o sujeito passivo por meio da notificação fiscal de lançamento para que ele tome conhecimento acerca da obrigação de pagar o seu tributo. Então, a gente vai ver a partir de agora algumas causas que podem então modificar esse direito do fisco de exigir o tributo do sujeito passivo. Então, as causas de suspensão, pelo próprio nome a gente já deve imaginar, elas suspendem o direito do fisco cobrar. As causas de extinção, que a gente vai ver na próxima aula, elas acabam com o direito do fisco exigir os tributos, por isso extinção, elas extinguem o crédito tributário. E por fim, ainda posteriormente, a gente vai ver as causas de exclusão, que é uma situação em que o fisco poderia cobrar o sujeito passivo, mas ele decide de ofício fazer então a exclusão do lançamento. Então não há, quando falamos em exclusão do crédito tributário, não há que se falar nem crédito constituído. Por outro lado, quando nós falamos de extinção, é necessário que já tenha sido realizada a constituição. Então, para não te confundir, só para que você saiba que tem também essas outras modalidades. Então, na exclusão, a exclusão ela visa fazer a exclusão do lançamento, então não há constituição do crédito. Nas causas de extinção, que a gente vai ver na próxima aula, é necessário que para que ocorra qualquer uma delas, seja constituído o crédito tributário, salvo uma pequena exceçãozinha que a gente vai ver na próxima aula. E aqui, as causas de suspensão, a gente inicia por elas porque elas diferem das outras duas. Nas causas de suspensão, a gente pode suspender a exigibilidade do crédito tributário, tanto se o crédito já foi de fato constituído ou não. Então a gente sempre começa com ela para que o aluno entenda melhor. Pessoal, a partir de agora, eu vou fazer aulas com vocês um pouco mais completas. Talvez você já deve ter visto aí na aula de lançamento, na aula de obrigação, que eu não dividi as aulas em cada instituto. E por que eu fiz isso? Eu vou fazer isso a partir de agora também. Ao menos nessas 3 aulas de suspensão, extinção e exclusão. Porque esses institutos são um pouquinho mais complexos em relação àquilo que a gente já estudou até aqui. Então existem, para você ter uma ideia, 6 causas de suspensão, 11 causas de extinção e 2 causas de exclusão do crédito tributário. Então, se eu for te passar cada uma delas, muitas vezes você vai se confundir. Então, de antemão, eu já te aviso que essa aula talvez nem tanto, mas a próxima vai ser uma aula um pouco mais densa, porque a gente não consegue então dividir. Caso a gente divida, vai ficar difícil para você compreender num plano aí sistemático como é que funciona o CTN em relação a estes institutos, tá certo? Então vamos lá começar a nossa aula. Quando a gente fala então a respeito de causas de suspensão do crédito tributário, como eu já te disse, elas podem recair tanto sobre obrigações que já foram constituídas ou não. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, se um determinado crédito, uma determinada obrigação, ainda não foi lançada e recaiu sobre essa obrigação uma causa de suspensão do crédito, o fisco ele perderá o direito dele de avançar e assim lançar esse tributo? O que vocês acham? O fisco não perde, pessoal. Toma cuidado com isso aí. Então, as causas de suspensão do crédito tributário, eu vou chamar a tua atenção aqui agora, para você tatuar na tua virilha
esta frase que eu vou falar para você lembrar dela no momento da realização da sua prova. Vamos lá. As causas de suspensão, elas suspendem, abre aspas, a exigibilidade do crédito tributário. Vou repetir, fecha aspas. Vou repetir. As causas de suspensão suspendem a exigibilidade do crédito tributário. O que isso significa? Significa que com as causas de suspensão, a gente suspende apenas a exigibilidade e não o crédito. E por que isso acontece? A gente suspende apenas a exigibilidade, não o crédito, e é por esta razão, então, que o fisco ele pode, mesmo que haja uma causa de suspensão, se ele não tiver feito o lançamento, ainda que paire uma causa de suspensão sobre essa determinada situação, poderá fazer o lançamento. E ele tem esse direito de fazer esse lançamento porque, vamos supor, digamos que um determinado indivíduo ele praticou um fato gerador e ele nasceu a obrigação dele ter que cumprir. E digamos que não tenha sido realizado o lançamento. Aí vamos supor que aconteceu uma determinada situação aqui, esse indivíduo ele está sobre uma causa de suspensão, a qual a gente vai ver cada uma delas a seguir, mas só para que você entenda. Então pairou aqui uma causa de suspensão sobre essa situação aqui, e o tributo não foi nem lançado, mas já há uma causa de suspensão. Neste caso aqui, o fisco ele pode fazer o lançamento por quê? Porque, pessoal, se essa causa de suspensão aqui, ela perdurar por mais de 5 anos, a gente vai ter o fenômeno da decadência, que a gente viu quando a gente falou, ao menos viu de forma resumida, quando a gente falou sobre lançamento. Então a gente vai ver melhor decadência e prescrição na aula que vem, que a gente vai falar de extinção, mas só para que você saiba. Vocês lembram lá que eu falei? Se ocorreu a obrigação tributária, nasceu a obrigação tributária, o fisco, a partir disso, ele tem 5 anos para fazer o lançamento, sob pena de decadência. Ele perde o direito de constituir o crédito tributário. E ele não vai poder cobrar o sujeito passivo. Então é por esta razão que, mesmo pairando aqui uma causa de suspensão, caso não tenha sido realizado o lançamento dessa obrigação, o fisco mesmo assim poderá fazê-lo, justamente para que não caia sobre essa situação a decadência, não flua então o prazo decadencial. Então presta atenção nessa situação aí. Então, mesmo que seja constituída aí uma causa de suspensão, seja aplicada, ainda assim o fisco ele poderá avançar com o lançamento. Ele fica impedido apenas de proceder com a cobrança, ou melhor, com a execução fiscal. Então, a partir do momento que o fisco lança o tributo e constitui o crédito, ele fica parado justamente aqui. Ele não pode avançar, então há uma espécie de barreira aqui que impede que ele avance para a execução fiscal, ao menos enquanto estiver perdurando esta causa de suspensão do crédito tributário. Então, a causa de suspensão, ela visa justamente impedir o prosseguimento da execução fiscal. E ela faz isso porque a execução fiscal, que é o procedimento então de cobrança do indivíduo caso ele não pague tempestivamente, a execução fiscal exige um elemento imprescindível do crédito tributário, que é a sua exigibilidade. Então, se o crédito ele não possui essa característica de exigibilidade, ele não é exigível. E se ele não é exigível, ele não pode ser cobrado mediante execução fiscal. Então, a causa de suspensão suspende a exigibilidade do crédito tributário e não o crédito tributário em si. Façam essa diferenciação aí que você vai entender muito fácil onde se encontra esse instituto. Então, caso de suspensão, suspende a exigibilidade. O crédito ele continua. Apenas não pode ser feita a sua cobrança por meio da execução fiscal. E tanto é isso que o crédito continua e caso não tenha sido sequer constituído esse crédito, o fisco pode fazer, sendo apenas impedido de fazer a sua cobrança por meio da competente execução fiscal. Ainda, nos termos lá do artigo 151, parágrafo único do CTN, tem estabelecido que o fato do indivíduo ele receber ou então recair sobre a situação dele uma causa de suspensão não desonera ele da obrigação de ter que cumprir com as suas obrigações acessórias, uma vez então que a suspensão ela recai sobre a obrigação principal. Toma cuidado com isso. Então ela suspende a cobrança do tributo, o pagamento, que é obrigação principal, mas mesmo assim ele deverá cumprir com a sua obrigação acessória nos termos lá do artigo 113 do
CTN. Ainda, nos termos do artigo 141 do Código Tributário Nacional, o rol de causas de suspensão que a gente tem é um rol taxativo, uma vez que o CTN especifica lá que as causas então que modificam, que suspendem o crédito tributário, só poderão ser previstas nesta lei, e lei novamente trazida de forma maiúscula. Eu já falei com vocês que sempre que no CTN ou na Constituição a palavra lei estiver de forma maiúscula, a gente está falando de uma lei específica. E nesse caso aqui, a lei específica é o CTN. Então, somente o CTN, de forma taxativa, poderá então estabelecer as hipóteses de suspensão, que são apenas as 6 hipóteses que a gente vai ver na aula de hoje. Então, somente uma lei complementar poderia então aumentar o rol de causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. A primeira forma então que a gente tem de suspensão é a moratória, nos termos lá do artigo 152 ao 155 do CTN. A moratória nada mais é do que uma dilação no prazo para o pagamento do tributo. Então a moratória, ela não é uma dispensa do pagamento. O sujeito passivo que recebe uma moratória, ele não está dispensado de cumprir com a sua obrigação. Ele apenas ganha um prazo maior para fazer então o pagamento do seu tributo. Existem alguns requisitos, é óbvio, que precisam ser cumpridos então para que a moratória seja concedida. Entre eles, é necessário que exista uma lei autorizando esse instituto. E aqui eu vou falar uma coisa que eu já falei com vocês outras vezes e você vai me ouvir falando ainda em outras aulas, que é os recursos públicos são indisponíveis. Então aqui o Estado ele está abrindo mão de receber o tributo em uma determinada data e postergando esse recebimento em prol do sujeito passivo. Então, mesmo que ele não esteja abrindo mão desse tributo, ele vai receber, mas como ele está postergando o recebimento de uma coisa que é indisponível, é necessário que exista uma lei autorizativa que permita este instituto ou esta situação. E a lei que estabelece, então, uma hipótese de moratória, ou melhor, uma dilação no prazo para o pagamento, ela deverá estabelecer lá algumas coisas, como, por exemplo, quais são os requisitos para a sua concessão, quais são as garantias que, eventualmente, o sujeito passivo ele tem que cumprir ou conceder para que receba, então, essa moratória, a quais tributos ela se aplica, bem como qual é a forma de pagamento, qual que é o prazo e o vencimento. Então, é necessário que a lei que traga uma hipótese de moratória, ela especifique todos esses institutos. Além disso, nos termos do artigo 154 do CTN, a moratória ela somente recairá sobre créditos que já estejam devidamente constituídos. Então vamos voltar lá. Falei para vocês que as hipóteses de suspensão elas podem recair tanto para obrigações que já estejam de fato constituídas ou não. Então aqui a gente está tratando da primeira hipótese, que é a moratória, mas o artigo 154 ressalta que a moratória ela somente poderá ser concedida se o tributo já tiver sido constituído. Então, diferentemente de outras hipóteses aí, na moratória é necessário que ele já esteja sido constituído. E as espécies então de moratória que a gente tem? Nós temos 3 espécies nos termos do artigo 152 do CTN. A primeira hipótese que a gente tem, ou primeira espécie, é a moratória geral. Nos termos do artigo 152, inciso 1º, a linha A do Código Tributário Nacional. A moratória geral, ela será concedida, como você já deve imaginar, para uma generalidade de indivíduos, sem que seja necessário que eles cumpram qualquer requisito legal. Então, por exemplo, uma lei estadual aí, que prorrogue o prazo para o pagamento do IPVA, por exemplo. É criada uma lei estadual prorrogando o prazo do pagamento do IPVA para 30 dias, para todos os contribuintes. Então a gente tem aí uma espécie de dilação no pagamento, o fisco estadual vai receber, mas ele apenas está fazendo uma dilação no prazo para todos os contribuintes de forma geral. Então a gente tem um caso aí de moratória em caráter geral. Já a moratória em caráter individual está lá no artigo 152, inciso 2º do CTN, e ela exige, para que possa ser concedida, o cumprimento de alguns requisitos. Então essa moratória aqui, diferentemente da moratória geral, para que o sujeito passivo ele possa utilizá-la ou recebê-la, ou então enquadrar a sua situação dentro de uma causa de suspensão do crédito tributário, é necessário que ele cumpra
alguns requisitos que estarão determinados na lei que criou, então, esta moratória. Então, por que é exigido isso aqui? Porque nestes casos, essa moratória individual, ela somente será concedida após despacho da autoridade administrativa. E por que isso é exigido? É necessário esse despacho justamente para que a autoridade verifique se de fato o sujeito passivo ele cumpriu então com os objetivos ou com os requisitos legais para a concessão da moratória individual. Então, na moratória geral, não precisa de despacho. Na moratória individual, precisa de despacho justamente para ver se os requisitos estão sendo de fato cumpridos. O artigo 155 do CTN ressalta uma coisa bem importante que a gente vai ver em outros institutos aí, que são os efeitos da moratória individual. Então, caso essa moratória individual ela seja concedida ao contribuinte que cumpriu com os requisitos legais, essa moratória terá alguns efeitos, como, por exemplo, ela não gera direito adquirido, bem como ela pode ser revogada a qualquer tempo de ofício pela autoridade administrativa, caso não haja o cumprimento dos requisitos legais, e caso seja suspensa essa moratória pelo não preenchimento dos requisitos, o sujeito passivo, então, que tinha essa moratória, ele poderá ser obrigado a pagar o tributo acrescido dos juros imediatamente. E por fim, outro efeito lá da moratória é que caso essa moratória ela tenha sido concedida ao contribuinte e o contribuinte para receber ela usou dolo, fraude ou então simulação, haverá ainda, além da cobrança do tributo acrescido dos juros de mora, haverá também a aplicação de penalidades. Não sendo uma causa em que o indivíduo agiu com dolo, fraude ou simulação para a concessão dessa moratória, não há então a aplicação de penalidades. Toma cuidado aí com essa situação, que a gente também vai ver os efeitos da moratória em outros institutos mais adiante. Outro ponto interessante em relação à moratória, e a última espécie que a gente tem, é a moratória heterônoma, nos termos lá do artigo 152, inciso 2º, a linha B do CTN. Então, na regra geral, a moratória ela somente poderá ser concedida pelo ente competente que tem competência para instituir o tributo. Então, os municípios só podem conceder moratória para os tributos de sua competência, os estados, da mesma forma, e a União, da mesma forma. Isso aí é o que a gente chama de moratória autônoma. Então, é o ente federado concedendo uma moratória para o tributo de sua competência. Até aí, maravilha. O artigo 152, inciso 2º, a linha B, ele traz uma exceção a essa situação, determinando que a União ela poderá também conceder a moratória para tributos que não são de sua competência, ou seja, para tributos que são de competência dos municípios ou dos estados, mas desde que ela também, caso a União então conceda a moratória para tributos municipais e estaduais, ela também ao mesmo tempo deverá conceder a moratória aos seus próprios tributos, justamente então para não prejudicar o estado ou os municípios e não fazer com que ela também faça uma moratória dos seus tributos. Então, para que ela possa conceder uma moratória então heterônoma, que é um ente que não tem competência sobre aqueles tributos, concedendo uma moratória sobre eles, para que a União possa utilizar então essa moratória heterônoma, ela também deverá conceder uma moratória para os tributos de sua competência. Renan, me dá um exemplo aí dessa moratória heterônoma em relação a catástrofes, pessoal, ou então alguma crise política, econômica. O governo ele pode então, por meio de uma medida política, de política tributária, ele pode conceder então uma moratória para uma determinada região ou então para uma determinada classe de indivíduos, enfim, pode ser aplicado dessa forma então, uma moratória apenas para uma determinada região, justamente visando, por exemplo, desonerar os contribuintes que moram naquela região, tanto dos tributos federais, quanto dos estaduais, quanto dos municipais, em relação, por exemplo, a algum acidente natural ou alguma catástrofe que aconteceu nesta localidade. Então é possível que a União faça dessa forma. Muito bem, a segunda hipótese então que a gente tem de causa de suspensão do crédito tributário é o depósito integral. Então, quando um sujeito passivo ele recebe uma notificação fiscal de lançamento, ele pode impugnar administrativamente ou judicialmente esse lançamento, afirmando, por exemplo, que ele não tem obrigação de pagar
ou então que aquele tributo foi cobrado do sujeito passivo errado, enfim. Caso o indivíduo, então, ele resolva, por exemplo, impugnar judicialmente esse lançamento, ele pode procurar o judiciário, iniciar, então, com a sua demanda, visando, então, reverter esse lançamento, mas o fisco, ele poderá continuar com a cobrança do tributo. Somente poderá suspender essa cobrança o depósito do montante integral. Então, se o sujeito passivo ele resolver se insurgir contra o fisco sobre um determinado tributo, o fisco somente poderá deixar de cobrar esse tributo se o sujeito passivo efetuar o depósito integral e em dinheiro do montante devido, nos termos lá da súmula 112 do STJ. Então, é necessário para que ele suspenda essa cobrança, ele então faça o depósito integral e em dinheiro do valor devido. Mas percebam, pessoal, o depósito ele é uma faculdade do sujeito passivo e não uma obrigação. Então, isso inclusive é sumulado. Não pode ser requisito de admissibilidade para a proposição da ação judicial o depósito prévio. Então, existe uma especificação no artigo 38 da LEF que estabelece que para que o sujeito passivo então ele possa se insurgir de um determinado tributo, é necessário que ele efetue o depósito integral. O STF considerou essa disposição da LEF inconstitucional, inclusive editou por meio da súmula vinculante número 28, estabelecendo então que não pode ser exigido isso dos contribuintes. Ou seja, não pode ser exigido o depósito integral do sujeito passivo para que ele discuta um determinado crédito tributário. Então, as disposições lá do artigo 38 da LEF foram consideradas inconstitucionais, tá certo? Então, cuidado aí com essa situação também. Mas caso o sujeito passivo ele queira suspender a cobrança, visando então evitar a cobrança do fisco, para que ele possa então suspender essa cobrança, é necessário que ele então faça o depósito integral e em dinheiro. Se ele não fizer, o fisco poderá avançar com o procedimento de cobrança, mesmo que ele tenha entrado com uma ação judicial. Muito bem. Para a gente finalizar em relação ao depósito, outro ponto interessante é que durante o prazo então em que está sendo discutido essa exigibilidade desse crédito e já houve o depósito pelo sujeito passivo, durante este prazo não correrão os juros de mora. Se ao final do processo o sujeito passivo ele for considerado procedente o seu pedido, ele então terá restituído esse valor então que ele depositou previamente. Caso a ação proposta pelo sujeito passivo seja julgado improcedente, ele deverá pagar também os juros de mora. Caso então ele discuta a respeito de um crédito e eventualmente venha a perder, ele poderá então também ser condenado a pagar, além do que ele depositou, os juros de mora devidamente exigidos. A terceira espécie que a gente tem de causa de suspensão são os recursos administrativos. Semelhante àquilo que eu estava falando ali para vocês, os recursos administrativos, eles também não podem exigir, o fisco ele não pode exigir para a propositura de um recurso administrativo que o sujeito passivo ele deposite também integralmente ou previamente o valor do crédito com a qual o sujeito passivo quer discutir. Então, da mesma forma que ocorre com o judicial, no administrativo a gente tem a mesma aplicação. Não pode ser condição de admissibilidade do recurso o pedido de depósito prévio do valor do crédito. Isso também é sumulado nos termos lá da súmula vinculante número 21. Então, no judicial, é uma faculdade que o sujeito passivo tem, nos termos da súmula vinculante número 28. No administrativo, da mesma forma, não é um requisito de admissibilidade, nos termos da súmula vinculante número 21. Mas, no caso do judicial, para que fosse suspensa a exigibilidade do crédito, era necessário que o indivíduo ele fizesse o depósito integral. Então, ele não é obrigado, mas para que ele suspenda, é necessário que ele faça o depósito integral e em dinheiro. No caso do administrativo, não. No caso do administrativo, qualquer impugnação administrativa que o sujeito passivo fizer, óbvio que não há a necessidade de depósito prévio, mas qualquer insurgência que ele fizer em relação ao fisco suspenderá a exigência do crédito tributário. Então, quando um sujeito passivo
Ele praticou o fato gerador, nasceu obrigação tributária, o fisco, por exemplo, lançou esse tributo, constituiu então ele e notificou o sujeito passivo. Quando o sujeito passivo ele recebe a notificação do IPVA, do IPTU, qualquer imposto, quando ele recebe, ele pode fazer 4 coisas. Sempre 4 coisas. A gente já falou, eu vou falar com vocês outras vezes. 4 coisas. Ele pode pagar dentro do prazo estabelecido na legislação tributária, ou se não houver prazo estabelecido, no prazo de 30 dias, nos termos do artigo 160 do CTN. Ele pode também recorrer administrativamente, ele pode recorrer judicialmente, conforme a gente viu aqui, ele pode recorrer também judicialmente, ou então ele pode não fazer nada. Então percebam, quando o sujeito passivo recebe a notificação, ele pode fazer essas 4 coisas. Pagar no prazo de 30 dias, recorrer judicialmente, conforme a gente viu ali, e ele também pode recorrer administrativamente, ir direto ao fisco e fazer lá, propor um recurso, então, para analisar essa cobrança ou este lançamento. Então, ele tem essas possibilidades. No caso do pagamento, que é a última possibilidade que ele tem, a gente só considerará esse pagamento fora do vencimento também após o prazo de 30 dias, caso não haja nenhum outro prazo estabelecido na legislação. Então, o sujeito ele só vai estar em mora no 31º dia e a partir disso, então, que flui o prazo para a administração proceder com a execução fiscal, que a gente já viu também e vai ver adiante, que é o prazo daí de prescrição, prazo que ela tem para cobrar. Só começa então a partir do 31º dia. Por quê? Porque até o 30º dia o sujeito passivo ele pode pagar. Então a gente só tem constituído de fato a dívida a partir do 31º. Mas enfim, o sujeito passivo então ele pode se insurgir administrativamente. Também é uma possibilidade plenamente válida. Caso ele recorra então administrativamente, dentro do prazo de 30 dias, após a notificação fiscal de lançamento, ele pode então fazer uma impugnação ou uma reclamação à Delegacia da Receita Federal de Julgamentos, que se assemelharia aqui a um órgão judicial de primeira instância. Então essa delegacia, ela vai fazer uma decisão, concordando ou não com essa impugnação ou reclamação do sujeito passivo, e essa delegacia então, ela proferirá uma decisão. Se a decisão for considerada do sujeito passivo for considerada improcedente, ele ainda poderá fazer um negócio chamado recurso de ofício ao CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que analisará então este recurso de ofício feito pelo sujeito passivo. O CARF aqui, pessoal, ele se assemelharia a um recurso de proposto à segunda instância. E se mesmo assim o sujeito passivo ele ainda for improcedente o seu pedido, ele ainda poderá, em alguns casos apenas, propor um recurso voluntário à Câmara Superior de Recursos Fiscais, no prazo de 15 dias a partir da decisão determinada pelo CARF. Então percebo aí, isso aqui é bem resumido, tá pessoal? Muito resumido, o processo administrativo federal. Então no caso dos tributos federais, a gente vai proceder desta forma. Então, o início lá da impugnação ou da reclamação do sujeito passivo já tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito. Então, assim que ele faz a reclamação ou a impugnação à Delegacia da Receita Federal de Julgamentos, ele já terá o seu crédito suspenso enquanto estiver sendo discutido. Após a definição se é ou não procedente esse seu pedido, se for procedente, o fisco então poderá iniciar com os procedimentos de cobrança. Se for improcedente, a gente aqui já terá extinto este crédito por conta, então, dessa decisão administrativa, conforme a gente vai ver na aula seguinte, na causa de extinção. Então, um processo administrativo que entenda que esse tributo, por exemplo, de fato não é devido, fará a extinção do crédito tributário e não suspensão. Suspensão vai ocorrer enquanto o processo está rolando. Mas depois que esse órgão administrativo entende que realmente o tributo não é devido, a gente vai extinguir o crédito, que é uma causa que a gente vai ver na próxima aula. Então tenta sempre trazer aí, porque muitas vezes o instituto ele vai estar sempre vinculado ao outro. Para que você entenda também, a gente já falou a respeito de algumas situações que podem alterar o lançamento. Então eram poucas situações que poderiam alterar o lançamento. E aqui a gente tem duas delas. Então a impugnação
ou reclamação feita à Delegacia da Receita Federal de Julgamentos, bem como o recurso de ofício feito ao CARF, os dois possuem, nos termos lá do artigo 145, inciso 1º e 3º, o condão, então, de alterar aquele lançamento anteriormente realizado. Então, se esse lançamento ele foi feito com alguma irregularidade, esse recurso de ofício ou essa reclamação ou impugnação proposta à Delegacia da Receita Federal de Julgamentos poderá, então, também alterar o lançamento, nos termos lá do artigo 149 do CTN, que basicamente existem diversas hipóteses ali, mas basicamente, então, a autoridade vai poder alterar o lançamento quando exista lei autorizando, ou então nos casos de dolo, fraude ou simulação. Então aí, basicamente, para que você entenda que o lançamento ele também poderá ser alterado. Isso aqui eu só estou recapitulando, porque a gente já viu isso aqui quando a gente falou da aula de lançamentos. Eu estou fazendo apenas para a gente vincular um instituto a outro para que você compreenda melhor, tá certo? Então, é justamente sobre essa situação aqui que recaem aquelas hipóteses que a gente viu de alteração do lançamento. Ainda, a quarta medida que a gente tem que pode suspender o crédito tributário é a medida liminar no mandado de segurança, nos termos lá do artigo 5º, inciso 69 e 70 da Constituição Federal, bem como a Lei 12.016 de 2009, que é a lei do mandado de segurança. Então, se um determinado indivíduo ele estiver diante de uma situação em que foi tolhido o seu direito líquido e certo por uma autoridade administrativa ou então por algum agente, ele poderá então se valer da medida liminar por meio do mandado de segurança. Então ele ingressa com o mandado de segurança, visando então garantir esse direito seu líquido e certo, e ele de pronto pode conceder ao juiz, nos termos lá do artigo 7º, inciso 3º da Lei do Mandado de Segurança, que o juiz então antecipe os efeitos que ele obteria apenas no final da proposição desse mandado de segurança. Mas para que o juiz conceda, ele pode exigir, por exemplo, que o sujeito passivo faça uma caução, uma fiança ou um depósito desse valor que ele está solicitando, então, a liminar. E por que isso ocorre? Justamente para que se eventualmente, posteriormente, essa medida liminar ela for alterada ou revogada, o fisco, então, ele possa, de toda forma, receber o pagamento do tributo por meio da caução, fiança ou depósito feita pelo sujeito passivo. Então, isso aqui o juiz pode exigir para que conceda, então, a medida liminar no mandado de segurança, ele pode, então, exigir que o sujeito passivo faça isso. Da mesma forma que a gente viu anteriormente, mesmo com o pedido liminar no mandado de segurança, ainda assim, a autoridade administrativa ela poderá ainda fazer o lançamento do tributo para que, eventualmente, não recaia o instituto da decadência. E como eu falei a vocês, se eventualmente essa medida liminar posteriormente for alterada ou revogada, o fisco poderá então novamente voltar a exigir a obrigação do sujeito passivo, ou melhor, exigir o pagamento do tributo. A quinta espécie de causa de suspensão que a gente tem são as tutelas antecipadas, nos termos do artigo 294 a 300 do Código de Processo Civil. Eu não vou te dar uma aula de processo civil, mas você só precisa saber que as medidas, então, de tutela antecipada, elas se aplicam ao Código Tributário porque o direito tributário ele se utiliza das regras do processo civil. Então, judicialmente, a gente não tem um processo específico do direito tributário, a gente não possui um código de processo tributário. Então, a gente se utiliza das regras do processo civil, inclusive em relação às medidas de tutela antecipada. Então, é por isso também que elas, caso sejam concedidas, podem suspender a exigibilidade do crédito tributário da mesma forma que ocorre com a medida liminar no mandado de segurança. Então, a ideia aqui é a mesma. Houve a concessão de uma tutela em uma ação judicial ou então de uma liminar no mandado de segurança, também será uma causa de suspensão do crédito tributário. Então, bem resumidamente, tá, pessoal? Bem resumidamente, nos termos lá do Código de Processo Civil, a tutela antecipada, ela se diferencia ou se divide em tutela de urgência e de evidência. Então, aqui, na tutela de urgência, quando ela é concedida, a gente não tem uma decisão definitiva, e sim
uma decisão provisória que visa antecipar os efeitos que muitas vezes só seriam obtidos ao final do processo. E ela é uma decisão provisória porque a sentença no final do processo poderá então ou manter os seus efeitos ou então alterar os seus efeitos. A tutela de urgência ela se divide em duas formas, quais sejam a tutela cautelar e a tutela antecipada. A tutela cautelar ela visa apenas proteger o resultado útil do processo, tá? Então ela visa acautelar o processo. Então, se um determinado sujeito passivo, por exemplo, o fisco toma conhecimento que ele está vendendo os seus bens para não pagar os seus tributos. Só que o fisco ainda não ingressou com a execução fiscal e nem inscreveu esse sujeito passivo em dívida ativa. Então, não há que se falar então em fraude à execução, porque a execução fiscal sequer foi iniciada. Mas o fisco toma conhecimento que esse cara está vendendo os bens dele para não pagar os tributos. O fisco, então, ele pode iniciar com uma ação judicial e pedir, então, uma tutela antecipada de urgência em caráter cautelar, visando justamente proteger o resultado útil do processo. Então, aqui ele não está tentando obter antecipadamente os bens do sujeito, não. Só está tentando acautelar o processo. Então, por quê? Porque há um risco de perecimento. A outra espécie que a gente tem de tutela de urgência é a tutela antecipada. Diferentemente da primeira, essa aqui não. Essa aqui ela visa, então, fazer a concessão dos efeitos que seriam obtidos apenas no final da ação, desde que, é claro, os seus efeitos sejam reversíveis. Então, a tutela antecipada é justamente ela, então, que tem o caráter de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Então, quando o sujeito passivo ele entra com uma ação visando, então, discutir a cobrança do fisco, é justamente essa tutela que ele pede, a antecipada, visando, então, suspender a exigibilidade do crédito tributário, desde que, é claro, os efeitos sejam reversíveis. Outro aspecto interessante é que para que qualquer uma dessas medidas de tutela antecipada em caráter de urgência sejam concedidas, é necessário que o indivíduo ele comprove lá os requisitos do fumus boniuris, do periculo in mora, bem como da reversibilidade dos efeitos dessa medida. As duas, tanto a cautelar quanto a antecipada, elas podem ser concedidas em caráter antecedente ou incidental. Então, tanto a cautelar quanto a antecipada podem ser concedidas em caráter antecedente ou incidental. Renan, não sei a diferença, nunca soube a diferença das duas. Antecedente, lembra de antes. Então, antes do cara entrar com o processo, ele entra primeiramente com a medida liminar. Então, ele solicita aqui, de pronto já, a tutela provisória, sem nem entrar com a ação. Ele só solicita a tutela. Caso seja concedida, daí, posteriormente, o juiz vai dar prazo para ele emendar a sua inicial com os verdadeiros, então, pedidos ao qual ele está pleiteando. Então, essa aqui é a antecedente. Já a incidental é aquela que acontece no meio do processo. Então, o processo lá, muitas vezes, já está acontecendo e aí surge uma determinada situação que verifica que realmente é necessário ou acautelar o processo ou então antecipar os seus efeitos. Então, no meio do processo, é solicitado, então, essa medida de urgência. A segunda espécie de tutela antecipada que a gente tem é a tutela de evidência, nos termos lá do artigo 311 do CPC. Essa aqui não é uma tutela de urgência, ela não procura ser uma medida urgente. E tanto é que ela não necessita comprovar, muitas vezes, tantos requisitos igual nas tutelas de urgência. Por quê? Porque aqui, a tutela de evidência, para que possa ser concedida, ela se baseia em um aspecto, como o próprio nome já diz, de evidência. Então é necessário que o direito seja cristalino, que não paire discussão, que seja um direito em que a gente não pode restar dúvida sobre ele. Então é necessário que, para que possa ser concedida uma tutela de evidência, estejamos diante de uma situação dessa natureza. E diferentemente das anteriores, da cautelar e da antecipada, que podem ser concedidas tanto antecipadamente quanto incidentalmente, na tutela de evidência a gente só pode conceder ela incidentalmente, ou seja, no curso do processo e não anteriormente, tá certo? Então, apenas bem resumido, uma aulinha aí em relação às tutelas, que a concessão de qualquer uma delas também tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Por fim, para a gente finalizar aqui, a última espécie que a gente tem de causa de suspensão é o parcelamento, nos termos do artigo 155-A do Código Tributário Nacional. Da mesma forma
que as demais. É necessário que exista uma lei autorizativa permitindo, então, este instituto. E o parcelamento ele se assemelha muito à moratória. Por quê? Porque o parcelamento também ele é uma dilação no prazo para o pagamento, mas em parcelas sequenciais. Renan, mas a moratória ela também pode ser em parcela. Qual que é a diferença então entre moratória e parcelamento? Pessoal, a diferença é que, como eu disse a vocês, na moratória é necessário que o crédito já esteja sido constituído, beleza? Mas ele não pode estar vencido. Então, toma cuidado com isso aí. Então, para que uma moratória seja concedida, ainda não houve o vencimento desse tributo, diferente do parcelamento. No parcelamento, o sujeito passivo ele vai até o fisco, assume que ele é o devedor e ele parcela os seus débitos que já estão vencidos. Então, na moratória, a gente não tem ainda o tributo vencido. No parcelamento já houve, então, o vencimento do prazo, ou o vencimento do prazo que o contribuinte tem para efetuar o pagamento tempestivamente. Então, toma cuidado aí com essa situação em relação à diferença desses dois institutos, que parecem ser a mesma coisa, mas não são. Outro elemento importante em relação ao parcelamento é que ele pode ou não, a lei que estabelece então o parcelamento, pode ou não excluir as multas e eventuais penalidades cabíveis. Então, pode ser concedido somente em relação ao tributo ou abranger os tributos, as multas e as penalidades, desde que, é claro, seja estabelecido em lei. Um exemplo de parcelamento aqui, o PAES, o Refis, entre outras formas que a gente tem aí de parcelamento de tributos, ao menos no caso e em âmbito federal. O último aspecto aqui, como eu já disse a vocês, que é o parcelamento, ele difere da moratória, mas havendo também uma lei desse ente que permite a moratória, o parcelamento ele deverá ser utilizado subsidiariamente. Então, primeiramente, a gente vai tentar aplicar a moratória e apenas posteriormente o parcelamento. Uma forma fácil aí, talvez, da gente lembrar quais são as causas que suspendem a exigibilidade do crédito tributário é uma palavrinha mnemônica que se chama parede molita. Parede, lembra de parede e molita de mole, alguma coisa assim. Existem outros mnemônicos como moderocopa, enfim, mas eu gosto desse aqui, pelo menos para mim, eu acho mais fácil de decorar. E qual que é esse mnemônico? Então, as causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário são parede molita, parcelamento, recurso administrativo, depósito integral, moratória, liminar no mandado de segurança ou tutela antecipada. Essas aí são as formas, então, de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Está aí talvez uma forma mais fácil de você lembrar desses institutos. Para a gente finalizar realmente agora então, a concessão de qualquer uma das medidas de suspensão da exigibilidade faz com que o sujeito passivo ele possa, por exemplo, tirar uma certidão positiva com efeitos negativos, nos termos do artigo 206 do CTN. O que isso significa? Significa que essa certidão vai estar estabelecendo lá que mesmo que o sujeito passivo deva, e por isso positiva, a exigibilidade sobre aquele crédito estará suspensa, e por isso com efeitos negativos. Essas então são as causas de suspensão, e agora a gente vai avançar para a próxima aula para a gente falar a respeito das causas de extinção do crédito tributário.